Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica, saudando e invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos diante de Deus nos confessar como pecadores que somos e pedir perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos pedir a presença do Espírito Santo no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, verso 36 a 43. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. A semente é de Deus, a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Esse é o momento em que Jesus está a falar para os discípulos a explicação do joio. Os justos são aqueles considerados trigo, boa plantação. O joio é aquele mato que nós chamamos mato, não é verdade? Mato que cresce no meio da plantação, no meio do jardim também. Muitas vezes na calçada tem que capinar, tirar. Aquilo que nós nos apressamos a tirar, Deus, nessa parábola, ele espera o momento para tirar
e esse esperar o momento de tirar o mato é fazer com que, vamos dizer assim, Deus dando um tempo para a nossa conversão. Deus, ele não espera o dia de queimar, de condenar, ele espera o dia da alma que não se converte, que se converta. Esses corações obstinados, Jesus vai falar: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, aqueles que tiverem um coração capazes de compreender e se deixar, não endurecer, mas se deixar comover, sentir esse remorso, essa vontade da conversão, que é o passo que Deus espera de nós para nos dar o prêmio eterno. Brilharão como o sol na casa de seu Pai. O ser humano tem a ter essa tendência de fechar-se como o joio, de se fechar-se no próprio pecado. Deus, porém, não cessa de oferecer-lhe a boa semente do amor, a paciência, o perdão. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de decidirmos se queremos ser trigo ou joio. E também vamos nos referir assim quando nós muitas vezes dizemos que o mundo está cheio de joios. Muitas vezes a gente mesmo diz, no nosso linguajar, o mundo está cheio de maldades, não é verdade? Nós falamos isso. O mundo está cheio de maldades, nós não conseguimos mais ver o Jornal Nacional, não conseguimos mais ver outros jornais, porque as cenas de crime se repetem e a gente fica impressionado como o ser humano tem se tornado cada dia mais perverso. Esse é um aspecto do joio também que a gente vai olhar ao redor. Mas existe outro tipo de joio também, que é aquele que pode estar no nosso coração. Nós lutamos, como o próprio Paulo diz, entre o bem e o mal. Nós temos essa luta no nosso interior e nós temos que fazer vigorar o bem. Esse é o nosso papel de cristão, fazer vigorar o bem e não o mal. Muitas vezes esse mal ele nasce naturalmente dentro de nós e nós precisamos combater esse mal no linguajar de cristão, com generosidade, fazendo bem. Essa é a prática do trigo, daquele que é uma semeadura boa, que vai ser colhido, levado para os céus, e lá no céu brilhará como o sol, como diz o Evangelho. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus permanece no meio de nós, a exemplo do tempo do Êxodo, no tempo de Moisés, permaneceu diante daquele povo e Moisés invocava o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, anunciando pela boca de Moisés que ele era um Deus misericordioso, que ele era um Deus clemente, que ele era um Deus paciente, rico em bondade e fiel, que conservava nele a misericórdia para aqueles que o temiam por 1000 gerações, e perdoava as culpas, perdoava as rebeldias, os pecados. Porém, Deus vai anunciar pela boca de Moisés também que ele não deixava impune, mas castigava a culpa dos pais, nos filhos e netos, até a 3ª e 4ª geração. Nós devemos escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus quer nos abençoar. Ele mostra o caminho da bênção, temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio também de dentro do nosso coração, fazer com que o bem, como Jesus Cristo no outro momento falou, na parábola da boa semente que caiu no bom solo, de ser esse solo bom, preparado para receber a palavra de Deus e fazer ela produzir frutos também. Nós temos diante do mundo a escolha, e essa escolha tem que ser feita neste mundo e não mais depois da morte. A escolha Deus nos deu para, estando no meio do trigo e do joio, nós sermos trigos e não nos deixarmos ser contaminados pelos espinhos, pelas pedras, como nas outras parábolas Jesus falou, não deixarmos ser como aquela semente que caiu na beira do caminho, não sermos um joio também.
Nós muitas vezes queremos julgar o mundo, julgar as pessoas, condenar as pessoas, dizer que elas são mais ruins, perversas, e não examinamos muitas vezes o joio que temos dentro do nosso coração, que também nós pecamos, não é verdade? Nós erramos. Muitas vezes nós falhamos com a aliança que Deus fez conosco, os 10 mandamentos, senão não existiria o confessionário para nós remediarmos as nossas culpas, os nossos pecados. Nós também devemos ser como o Senhor, devemos buscar as obras da justiça, porque o Senhor realiza. Qual é a obra que Deus realiza? As obras da justiça. Deus garante o direito aos oprimidos. Nós também devemos praticar as obras de misericórdia de Deus, se queremos nos identificar com Deus, se queremos nos identificar com o trigo e não com o joio. Deus, Ele quer trabalhar isso em nós hoje, e a proposta de Deus para nós hoje é essa: trabalhar, fazer a boa escolha. A nossa vocação está aí, Deus nos chama, e o chamado de Deus é primeiramente para a conversão, porque Deus não quer nos punir, Deus não vai nos castigar na proporção de nossas faltas, se o nosso coração for um coração que cada dia busque corrigir, busque no perdão de Deus encontrar misericórdia, e também seja como o coração do Pai que se compadece pelos filhos, nós também termos compaixão por aqueles que necessitam de misericórdia e temer a Deus, porque Deus tem compaixão daqueles que o temem. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Nós temos essa boa semente, que é a palavra, que é o Evangelho, que é isso que nós meditamos todos os dias aqui. O campo é o mundo, como Jesus disse. A boa semente são os que pertencem ao reino. São aqueles que se decidem a fazer o bem, que optam pela justiça, pelo direito do oprimido. O joio são os que pertencem ao mal, que se decidem pelo maligno, pelas obras do mal, a fazer o mal, a executar o mal para o outro. Aquele que justamente condena, que não vai pelo caminho da justiça, do amor, da misericórdia. Esse é o joio. O inimigo que semeou o joio é o diabo. O inimigo está aí agindo no mundo hoje, fazendo com que muitos corações se percam, muitos corações se decidem, inclusive, a fazer o mal, e Deus espera o momento da colheita. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos, disse Jesus. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar. E aí, frisa-se bem, cuidado, o nosso pecado não está somente em nós pecarmos, é também em fazer outros pecar. Muitas vezes, o pecado maior não está no que nós praticamos, mas naquela intuição de que pecando eu faço o outro pecar também. Quando nós fazemos o outro pecar, nós praticamos ainda um pecado maior e nos tornamos assim um joio que vai estragando a plantação. Muitos estragam-se sozinhos, vamos dizer assim, mas outros vão contaminando a plantação, e a justiça de Deus, com certeza, lançará, como Jesus Cristo disse no versículo 2, lançará na fornalha ardente de fogo esses que praticam mal e induzem o outro a pecar também. Como Jesus disse, ali haverá choro e ranger de dentes. E os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, e quem tem ouvidos, ouça, como disse Jesus. Vamos buscar hoje entender que a justiça de Deus, ela quer trabalhar no nosso coração. Vamos dar espaço para essa justiça de Deus em nossos corações, abrir nossos corações para que vigore o amor de Deus. É isso que Deus nos propõe hoje. Nós temos um jogo aí a combater entre o bem e o mal. Nós vamos estar do lado do bem combatendo o mal,
prosseguir fazendo bem? Vamos nos identificar com uma boa colheita? Nós não podemos, como ontem eu falei no Evangelho, dessa mesma leitura, não podemos ser uma semente que vai crescer e vai ser enxertada entre o bem e o mal. Uma hora faz o bem, outra hora faz o mal. Deus não vai reconhecer uma árvore enxertada com joio. Se é meio trigo, meio joio, vai ser lançado fora também. Então, os praticantes da justiça, que são os construtores da paz, aqueles fiéis seguidores de Jesus Cristo, terão acesso ao endereço certo, o prêmio garantido, a vida eterna. Vão viver na glória de Deus. Porém, outra, bem pior é a sorte daqueles que praticaram o mal. Deus nos espera com paciência o tempo da conversão, Ele espera que os bons perseverem praticando o bem, e Ele espera também que os maus se convertam a tempo. E vamos perguntar-nos, e quem de nós não precisa se converter para Deus a cada dia? Busquemos o Senhor, que nos chama a viver na justiça, na santidade. Vamos colocar diante de Deus nossas dificuldades, dizer: Senhor, eu tenho dificuldade, seja qual for o nosso pecado, de perdoar meu irmão, tenho dificuldade de não guardar rancor, tenho dificuldade de não falar mal da vida dos outros. Vamos fazer como Moisés, no momento de contemplação com Deus, que Deus quer nos ajudar a vencer os nossos males e não quer esperar o dia do nosso fim, da nossa condenação. Ó Jesus, Divino Mestre, ao explicar aos discípulos a parábola do joio no campo, afirmas que a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Dá-nos, Senhor, fortaleza para perseverar a serviço do Teu reino, praticando a justiça, a fraternidade e a paz. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concede para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria e fazer parte das 15 promessas de Nossa Senhora, fez Alain de la Roche, e também vamos fazer parte das duas promessas que tem nesse rosário, de cegar o maligno e de libertar 3 almas do purgatório a cada Ave Maria da Chama de Amor que nós rezarmos como essa, que tem somente uma súplica. A Ave Maria continua a mesma. Vamos somente ter um acréscimo quando nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, foi um pedido de Nossa Senhora em Monte Chiari, e também vamos completar com a súplica da Chama de Amor, que foi um pedido de Nossa Senhora Elizabeth Kildam em 1961, na Hungria, quando Jesus apareceu também a essa vidente. Uma linda aparição que nós precisamos acompanhar, já é reconhecida pela Igreja, pelos bispos húngaros, e deverá ser reconhecida muito brevemente também pela Igreja romana. Vamos, portanto, rezar conosco e fazer cegar-se o maligno. E nós temos diariamente aqui também textos, que eu vou deixar aqui textos para você acompanhar, que são textos na live que nós fazemos diariamente para você acompanhar ao vivo com a gente esse texto da Chama de Amor, dos dias, dos mistérios dos dias somente. E nós vamos
fazia expandir esse mistério de Deus nessas aparições. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.